A paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical e você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso tema de hoje é: por que eu devo acreditar na Bíblia? Hoje nós estamos gravando um vídeo muito especial, é o nosso 50º vídeo, nosso vídeo de número 50, e provavelmente esse será o nosso último vídeo da nossa série de vídeos, a Bíblia Responde. É claro que nós vamos continuar o nosso canal, vamos continuar gravando outros vídeos, pregações, vídeos de conteúdo devocional, mas da série de vídeos, a Bíblia Responde, esse provavelmente será o nosso último. Eu acho difícil que tenhamos um vídeo número 51, então um vídeo especial. E durante esses 49 últimos vídeos, eu procurei falar, como diz o nome da nossa série de vídeos, a Bíblia Responde. Eu procurei falar o que a Bíblia diz. Eu procurei mostrar qual é a resposta da Bíblia. Só que em momento algum eu me preocupei em provar que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, ou que a Bíblia está certa. Então, nada melhor para fechar com chave de ouro do que terminar falando. Por que, afinal de contas? Depois de 49 vídeos falando sobre a Bíblia, resposta bíblica, a Bíblia responde, mas afinal de contas, por quê? Por que acreditar na Bíblia? A Bíblia diz a verdade? Posso confiar na Bíblia? Então, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Existem dezenas e dezenas de razões para você acreditar na Bíblia. Eu separei apenas 7. Eu vou tentar falar o mais rápido que eu puder, mais resumidamente que eu puder, porque é um vídeo para gravar mais de 2 horas, 3 horas, mas eu vou tentar reduzir ao máximo, ser bem rápido, bem objetivo, dentro da medida do possível. Então, primeira razão, Tiago, por que você quer que eu acredite na Bíblia? Primeira razão, vamos ver o que a Bíblia fala sobre ela mesma. O primeiro texto bíblico que eu quero citar é o Salmo 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a própria Bíblia diz que ela é perfeita. Entenda que a palavra Bíblia, ela está na capa da sua Bíblia, mas dentro da Bíblia, ela não é chamada de Bíblia, ela é chamada de lei do Senhor, lei de Deus, palavra de Deus, palavra do Senhor. Principalmente é chamada de as Escrituras, as Sagradas Escrituras, as Santas Escrituras. Então, quando você lê na Bíblia falando sobre as Escrituras, você pode substituir por Bíblia. Então, as Escrituras são, a Bíblia é, a palavra de Deus é, a palavra do Senhor é, a lei do Senhor é, troque por a Bíblia é. Então, quando a Bíblia fala assim que a palavra do Senhor, que a lei do Senhor diz que ela é perfeita, significa dizer o seguinte: a Bíblia fala sobre ela mesma, dizendo que ela é perfeita. Então, se a própria Bíblia diz que ela é perfeita, esse é o primeiro argumento que eu quero usar. Eu tenho mais de 100 livros em casa. Eu já li mais de uma centena de livros. Eu já li William Shakespeare, eu já li Aristóteles, eu já li Alexandre de Mar, Arthur Conan Doyle, eu já li os maiores clássicos da literatura, já li vários e vários livros. Nunca na minha vida, eu nunca ouvi falar de um livro apenas, que diga que é perfeito. O único livro que eu li na minha vida que diz que é perfeito é a Bíblia. A Bíblia fala que ela é perfeita. Ou isso é muita pretensão, muita arrogância, ou é a verdade. E eu estou aqui para dizer que é a própria verdade. A Bíblia é perfeita. Vamos ver um pouco mais? Salmo 119, verso 96. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O que é o mandamento de Deus? É a Bíblia. Então a Bíblia diz o seguinte: toda a perfeição tem seu limite, mas a Bíblia não. A Bíblia, ela é ilimitada, ela não tem limites. O que mais a Bíblia fala sobre ela mesma? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala.
toda a Escritura, lembra que eu falei? A Escritura é outro nome para a Bíblia. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Significa dizer, toda a Bíblia. Não diz algumas partes da Bíblia, as partes que mais tocam no meu coração, não. Toda significa o quê? Versículo por versículo, palavra por palavra, letra por letra. Toda a Bíblia toda é inspirada por Deus. Mas Tiago, quem escreveu a Bíblia foi um homem. Sim, foi um homem, mas foi inspirado por Deus. Deus inspirou o homem e Deus não deixou o homem escrever nada errado. Quando o homem escrevia a Bíblia, Deus estava dando inspiração para que não houvesse nenhum erro, nem científico, nem histórico, nem erro de nenhum tipo. Não existe erro na Bíblia. Então, o texto bíblico original, os originais da Bíblia, não contém nenhum erro, nenhum. Vou falar sobre isso. Tiago me dá outra prova de que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus. De novo, de dentro da Bíblia. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha o que Pedro fala sobre a Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nenhuma profecia da Bíblia, provém de particular elucidação, ou seja, não é porque o homem é inteligente, não é porque o homem quis falar. Versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, isso significa que nenhum homem falou na Bíblia porque quis falar. Foi o Espírito Santo que moveu o homem a falar, moveu o homem a escrever. É inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Outro texto está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, olha o que Paulo fala, vocês receberam a palavra que vocês ouviram de nós, só que ele fala assim, que de nós ouvistes, que é de Deus. Aí Paulo fala assim, a palavra que eu falei não era minha, ela é de Deus. Acolhestes não como palavra de homens. Ué, mas quem falou não foi os homens? Sim, mas olha o que Paulo fala, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então Paulo fala assim, a minha palavra não é minha, é de Deus. Deus me usou para falar. Então, quando eu vejo, meu primeiro argumento é esse. A Bíblia diz que é perfeita. A Bíblia diz que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ela não erra. Então, se a Bíblia diz isso sobre ela mesma, isso é para deixar pelo menos uma pulga atrás da minha orelha. Eu tenho que pensar, por que a Bíblia fala isso dela mesma? Vamos para o meu segundo argumento? Tiago, por que eu devo acreditar na Bíblia? Segundo argumento, porque Jesus mandou. Jesus disse que a Bíblia está certa. Jesus falou a Bíblia. Jesus citou a Bíblia. Jesus ensinou a Bíblia. Jesus falou que a Bíblia é a palavra de Deus. Me mostra isso na Bíblia, Tiago. Vou te mostrar. Existem 4 evangelhos na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou te mostrar os 4 evangelhos que Jesus aprovou a Bíblia. Mateus fala assim, Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus, errais, vocês estão errando, errais, não conhecendo as Escrituras, ou seja, não conhecendo a Bíblia, e nem o poder de Deus. Então Jesus falou o seguinte, vocês estão errados. Você vai perguntar, mas Jesus, por que eu estou errado? Porque você não conhece a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, Jesus fala assim, você está errado. Porque o seu erro é não conhecer a Bíblia, e nem o poder de Deus. Aí Jesus fala assim, conhecer a Bíblia é conhecer o poder de Deus. Ah, mas isso quem falou foi Mateus. Mas olha o que Marcos escreveu também sobre Jesus. Marcos 12, 24. Respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? A mesma coisa sobre a forma de pergunta. Então Jesus falou a mesma coisa. Vocês não estão errados, o erro de vocês não é não conhecer a Bíblia? Ah, mas Mateus falou, Marcos falou, mas e Lucas? Vamos mostrar no terceiro evangelho. Lucas, capítulo 24,
versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Olha o que Jesus falou. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito onde? Olha o que Jesus falou. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus fala assim, a lei de Moisés, tudo que Moisés escreveu na Bíblia, está certo, fala sobre mim. Os profetas, todos os profetas na Bíblia, e os salmos. Então, Jesus dividiu a Bíblia toda em 3 partes: lei, profetas e salmos. Ele falou assim, tudo que está escrito na Bíblia é sobre mim, está certo. Mas em João, quarto evangelho, João 5,39, olha o que Jesus fala. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus falou o seguinte: a Bíblia dá testemunho de mim. Jesus está mandando você ler a Bíblia. Não sou eu, é Jesus. Mas agora o melhor de tudo, João 10, versículo 35. Olha o que Jesus fala nesse texto. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Abre aspas, Jesus falando, a Escritura, a Bíblia, não pode falhar, fecha aspas. Quem disse isso? Jesus disse. Então, Jesus acreditava na Bíblia. Jesus disse que o nosso erro é não conhecer a Bíblia. Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou assim, olha, a Bíblia não pode falhar. A Bíblia não contém erros. Então, se Jesus, que é Jesus, falou que a Bíblia não contém erro, então eu não me acho mais inteligente do que Jesus. Se Jesus disse que a Bíblia está certa, quem sou eu, quem é você e quem somos nós para duvidarmos de Jesus? Eu não sei você, mas eu acredito em Jesus. Se ele falou que está certo, eu creio que está certo. Pela graça de Deus, até o presente momento que esse vídeo está sendo gravado, eu li a Bíblia toda 8 vezes. Nas 8 vezes que eu li a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, da capa até a contracapa, eu nunca achei nenhum erro na Bíblia. Eu vou falar que quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia antes de me converter. Eu tive vários problemas com a Bíblia. Eu duvidei de muita coisa na Bíblia, eu questionei muita coisa na Bíblia. Mas conforme eu comecei a estudar a Bíblia a sério, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que o erro não estava na Bíblia. O erro estava em mim. Eu é que era um intérprete ruim. Então tem uma série de pessoas hoje que duvidam da Bíblia, mas o erro não está na Bíblia. O erro está nessas pessoas. Tem uma frase que é escrita por Arthur Conan Doyle, no livro Um Estudo em Vermelho. Arthur Conan Doyle vai escrever sobre Sherlock Holmes, né? O mais famoso detetive do mundo, o maior detetive de todos os tempos, né? Sherlock Holmes fala nesse livro uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acho que eu posso aplicar. Ele estava investigando um caso, ele vai dizer o seguinte: se um fato ele parece contrariar uma cadeia de raciocínio, esse fato invariavelmente pode ser interpretado de outra maneira. Olha o que Sherlock Holmes falou nesse livro. Ele disse o seguinte: se um fato parece contrariar uma longa cadeia de raciocínio, esse fato, ele pode ser interpretado de outra maneira. O que ele fez? Ele, investigando o caso, ele viu que tinha uma coisa que não se encaixava. Só que o erro não estava nesse fato, em toda a cadeia de eventos, o erro era de interpretação. A mesma coisa é a Bíblia. A gente fala assim, a Bíblia está errada, a Bíblia tem contradição. Mentira, a Bíblia não erra. O erro está em você, o erro está em mim. A Bíblia não contém nenhum erro. Se você interpretar do jeito certo, o problema está aí. Tem muita gente ignorante interpretando a Bíblia errada. Não tem contradição nenhuma na Bíblia. Jesus falou isso. Jesus falou que ela não pode falhar. E eu posso dizer, por tudo que eu li e reli da Bíblia, não tem nenhuma contradição. Parece que tem, para pessoas ignorantes, mas quando você estuda, eu posso dar vários exemplos. Vários doutores inteligentíssimos, doutor John MacArthur, doutor Norman Geisler,
tantos teólogos, tantos doutores, PhD em teologia, que ensinam a inerrância da Bíblia. Teve um teólogo, um homem chamado Josh McDowell, ele foi ateu durante muito tempo. Na faculdade, ele teve que fazer um trabalho sobre Jesus, sobre a Bíblia, e ele quis fazer um trabalho para provar que a Bíblia é mentira. Resultado, ele se converteu. Quando ele começou a estudar para desmentir a Bíblia, para dizer que a Bíblia estava errada, ele viu que a Bíblia estava certa. C.S. Lewis, um dos maiores teólogos, os maiores intelectuais do século XX, professor em Oxford, na Inglaterra, professor em Cambridge, um dos homens mais inteligentes do mundo, era ateu a vida toda. Um dos amigos dele, J.R.R. Tolkien, que foi quem escreveu O Senhor dos Anéis, trouxe um argumento lógico para o C.S. Lewis. Resultado, C.S. Lewis de ateu virou um dos maiores defensores da fé cristã. Ele escreveu a série de livros As Crônicas de Nárnia. Foi um dos maiores intelectuais defensores da Bíblia. Então, qualquer um que estuda a Bíblia a sério vê que a Bíblia é verdadeira. Jesus estava certo. A Escritura não erra, não pode falhar. Meu terceiro argumento, esse argumento é muito bom. Esse argumento ele pode derrubar muitos ateus. Quem não crê na Bíblia vai passar a crer a partir de agora. Olha o que o texto diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Meu argumento é, os milagres da Bíblia são muito bem documentados e são atestados por várias testemunhas oculares. Me prova isso, Tiago, vou te provar agora. 1 Coríntios 15, versículo 3 em diante. Antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, até aí tudo bem, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, até aí tudo bem, segundo a Bíblia. Você vai falar, Tiago, eu não acredito que Jesus ressuscitou, não acredito na ressurreição de Jesus, mas olha o que Paulo fala, versículo 6, versículo 5, ele fala assim, ó, e apareceu a Cefas, que era Pedro, e depois aos 12, até aí tudo bem. Olha o versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, mais de 500, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Eu quero agora chamar a tua atenção, para tudo, olha para cá, olha para mim, me escuta. Olha o que a Bíblia diz. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Sim. Pedro viu Jesus? Viu. Os 12 apóstolos viram Jesus? Viram. Só que tem um problema. Jesus, quando apareceu, depois de aparecer para os seus apóstolos, ele apareceu de uma vez só, para mais de 500 pessoas, mais de 500 testemunhas. Isso é muita gente. Paulo fala o seguinte, o pior não é isso. O pior é que Paulo fala assim, ó, a maioria está viva até agora. Alguns já morreram, alguns já dormem, mas a maioria está viva. Tiago, o que isso significa? Significa o seguinte, imagina só, todo mundo lembra do atentado que teve em 2001, das Torres Gêmeas, daquele incidente que paralisou o mundo ficou chocado. O mundo inteiro viu as cenas, o avião caindo, atingindo a torre, várias testemunhas oculares viram, foi filmado, foi fotografado, pessoas que estavam lá, sofreram, mas sobreviveram. Agora imagine o seguinte, eu vou escrever um livro dizendo assim, olha, nunca aconteceu, nunca teve avião nenhum caindo na torre, isso nunca existiu. Se eu escrever um livro assim hoje, quem vai acreditar em mim? Ninguém. Por quê? Porque tem provas, tem testemunhas, tem sobreviventes, ninguém vai acreditar em mim. Agora, quando Paulo escreveu assim, olha, pessoal, eu vi Jesus, ele apareceu para os apóstolos, e ele apareceu para mais de 500 testemunhas, e a maioria está viva. Pensa comigo, se Paulo estivesse mentindo, como que a Bíblia ia chegar na tua mão? Se Paulo estivesse mentindo, as pessoas iam falar assim, opa, mentira dele, não aconteceu nada, ninguém viu Jesus. Mas quando começaram a perguntar, é verdade isso que ele falou? Tinha centenas de testemunhas vivas dizendo assim, é verdade, eu vi Jesus. O pior não é isso. O pior é que teve uma grande perseguição. Os imperadores romanos pegavam os cristãos, jogavam na arena do Coliseu para serem comidos pelas feras. Uns foram colocados numa estaca e queimados vivos. Uns foram crucificados, açoitados, enforcados, decapitados. E eles falaram o seguinte, olha, é mentira,
nega o teu Jesus, diz que Jesus não existiu, que ele não ressuscitou, isso tudo é mentira. As pessoas foram para a fogueira, foram comidas por feras, foram crucificadas, mas não negaram. Vamos ser inteligentes? Vale a pena morrer por uma mentira? Será que as pessoas vão viver? Foi a maior conspiração da história. Centenas e milhares de pessoas dizendo assim: eu vi Jesus, eu estou disposto a morrer, mas eu vou morrer dizendo que eu vi Jesus. Eu teria que ser muito burro para achar que isso é mentira, porque tem muitas testemunhas e a história comprova isso com argumentos fora da Bíblia. Ou seja, esse terceiro argumento é muito forte. Eu me converteria só com esse argumento, porque diz o seguinte: muita gente viu Jesus. Se fosse mentira, a palavra de Deus não ia chegar. Não existia internet naquela época, não existia Facebook, não existia WhatsApp, não existia rádio, não existia televisão. Como é que essa palavra se divulgou e chegou hoje no século 21? Porque era verdade, porque as testemunhas confirmaram a história e confirmaram até a morte. Então, se isso não é verdade, então não sei o que é verdade. Agora, o meu quarto argumento é: a ciência e a arqueologia comprovam a Bíblia. Você pode perceber que eu juntei dois argumentos, não só, né? Primeiro, a ciência. Vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. O primeiro texto que eu quero citar sobre esse argumento está no livro de Jó, capítulo 28, versículo 25. A Bíblia diz assim: quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Eu quero que você entenda uma coisa. O livro de Jó, alguns estudiosos vão dizer que é um dos livros mais antigos da Bíblia. Há quem diga que é o livro mais antigo da Bíblia toda. Jó é um dos livros mais antigos escritos na história da humanidade. Foi escrito no período patriarcal. Jó foi no período dos patriarcas, milênios antes de Cristo. E Jó fala o seguinte assim, versículo 25, vai dizer que Deus ele regulou o peso do vento. Nessa época, ninguém sonhava em saber que o ar tinha peso. A ciência vai descobrir isso muito tempo depois. Então, Jó está dizendo o seguinte: o ar tem peso. Isso milênios antes de Cristo. Jó estava muito à frente do seu tempo. A Bíblia está de acordo com a ciência. Outro texto, outra comprovação, está também no livro de Jó, capítulo 26, versículo 7. Isso aqui é interessante demais. Ele, Deus no caso, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Olha o que Jó escreveu: a terra, o planeta Terra está pairando sobre o nada, sobre o vazio. Pensa comigo, o nosso planeta está aqui, no nosso sistema solar, no nosso universo. A Terra está flutuando no meio do nada, é isso que Jó falou. Então, milhares de anos antes de Cristo, Jó falou que o nosso planeta está suspenso, ele está pairando no meio do nada. Como Jó sabia disso se não existia telescópio? E Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Se Jó falou isso, foi porque o Espírito Santo de Deus inspirou ele a falar. Outro argumento científico está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22. Ele fala assim, ele, Deus, é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Isaías fala o seguinte: a terra é redonda. Se você ler isso na tradução Almeida Revista e Corrigida, fala que Deus está sentado no globo da terra. Ou seja, durante muitos séculos depois, a humanidade vai acreditar que a terra é plana, a terra é quadrada. E aí vem Isaías, séculos antes de Cristo, dizer assim: a terra é redonda. Aí vem a ciência e comprova: a Bíblia tinha razão, a Bíblia está certa, a terra é redonda. Então a ciência vive comprovando a Bíblia. A arqueologia nem se fala, a arqueologia é a melhor amiga da Bíblia. Cada descoberta arqueológica comprova que a Bíblia está certa. Tiago, me dá outro argumento. Próximo argumento é a nossa experiência pessoal. Eu posso dizer a minha experiência, você pode dizer talvez a sua experiência. Quantas pessoas você conhece que leram um livro ateu e falou assim: eu vou deixar de ser prostituta, eu vou deixar de ser traficante, eu vou deixar de ser ladrão, eu vou mudar a minha vida? Eu nunca conheci alguém que leu um livro ateu e foi transformado. Agora,
quantas prostitutas, traficantes, assassinos, ladrões, mentirosos, corruptos, quantas pessoas leram a Bíblia e foram transformadas. Então eu posso dizer que, pela nossa experiência particular, a Bíblia não é igual a nenhum outro livro. A Bíblia transforma, a Bíblia muda, a Bíblia transforma um pecador num missionário, numa missionária, num pastor, num pregador, uma pessoa santa, uma pessoa que tem a vida transformada. Só quem pode fazer isso é a Bíblia. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, não ia dar certo. É igual a calculadora. Por que eu uso calculadora ou você usa calculadora? Tu pode fazer a conta mais louca do mundo, vai dar certo. Por que eu uso calculadora? Porque funciona. Porque eu acredito na Bíblia? Porque igual a calculadora, a Bíblia funciona. A Bíblia, o que ela te mandar fazer, tu faz, dá certo. A Bíblia diz para você fazer assim, tu faz assim, dá certo. Tudo que você obedece à Bíblia, dá certo. Outro argumento, imparcialidade. Eu acho isso aqui uma das coisas mais lindas na Bíblia. A Bíblia conta que Davi foi um grande herói, Moisés foi um grande herói, Abraão foi um grande herói. Tem os grandes heróis da fé, os heróis da Bíblia. Só que a Bíblia não esconde o pecado de Davi. A Bíblia não esconde o pecado de Moisés. A Bíblia não esconde o pecado de Abraão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi cometeu 2 grandes pecados na vida dele. E a Bíblia revela os 2 pecados dele abertamente. Agora pensa comigo, se eu estou escrevendo a Bíblia, se fosse eu escrevendo, eu ia pegar assim na parte de Davi e falar, não, vou arrancar essa página da Bíblia, ninguém precisa saber disso. Só que a Bíblia ela é imparcial. A Bíblia fala a verdade, doa a quem doer. A Bíblia não massageia o ego de ninguém. É por isso que eu acredito na Bíblia, porque a Bíblia não mente. Ela tinha motivo para mentir, mas ela não mente. Ela é totalmente verdadeira, 100% confiável. Então, eu vou agora para o meu último argumento. Por que acreditar na Bíblia? Tem vários, mas o meu último argumento é as profecias. Olha o texto que eu vou ler para vocês. Isaías 44, versículo 28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e o templo será fundado. O que isso tem de mais, Tiago? Vamos ler o 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face. E etc. O texto continua. Ou seja, Tiago, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Muito simples. O livro de Isaías foi escrito cerca de 150 a 200 anos aproximadamente antes de Ciro nascer. Ciro, ele foi rei da Pérsia. Isso é historicamente comprovado. Só que Isaías escreveu há mais de 150, mais de 200 anos aproximadamente antes de Ciro nascer. E Deus chamava ele pelo nome. Qual o nome disso, Tiago? Profecia. As profecias da Bíblia, ela cala a boca de qualquer ateu. A profecia da Bíblia cala a boca de qualquer cético. A profecia da Bíblia, ela é fiel. Ela se cumpre detalhe por detalhe. Já se cumpriu, está se cumprindo e se encaminha para se cumprir no futuro. Então a Bíblia, a profecia da Bíblia cala a boca de todo mundo. Quem fala mal da Bíblia, quem fala contra a Bíblia, tem uma profecia que cala a boca de todo mundo. Ciro não sonhava em nascer. Segundo Flávio Josefo, foi um dos maiores historiadores de todos os tempos, o maior historiador judeu. Flávio Josefo fala no seu livro Antiguidades Judaicas, livro 11º, capítulo 1, para quem tem a publicação da CPAD, História dos Hebreus, está na página 499, que eu vou falar agora. Flávio Josefo conta a história dizendo o seguinte: Ciro, 210 anos, segundo Flávio Josefo, antes de Isaías nascer, Isaías profetizou o nascimento de Ciro, que eu li aqui para você agora. E Ciro, quando leu isso em Isaías, ele ficou tão impressionado que Ciro mandou escrever um decreto para libertar o povo depois dos 70 anos de cativeiro e dar a ordem para o povo voltar para Jerusalém e reedificar o templo. E isso é historicamente comprovado. Se você colocar agora no Google, aí no YouTube, cilindro de Ciro. Existe um cilindro no Museu Britânico, em Londres, que é um cilindro achado arqueológico que comprova que Ciro realmente escreveu um decreto. E Ciro ele vai escrever dando ordem para que os povos que estavam escravos dele pudessem voltar para suas terras e reedificar os seus templos.
está de acordo com a Bíblia. Então a arqueologia comprova a Bíblia, a ciência comprova a Bíblia, as profecias da Bíblia são plenamente comprováveis. Leia Mateus 24, parece que foi escrito ontem. Então tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Então o testemunho da própria Bíblia, o testemunho de Jesus, os milagres e os testemunhos dos milagres atestam que a Bíblia é verdadeira. A ciência, a arqueologia, a nossa experiência pessoal, a imparcialidade da Bíblia, as profecias e várias razões, vários argumentos. Ou seja, resumindo tudo, o máximo que eu pude resumir, fiz o meu melhor. Estou resumindo para dizer o seguinte: você pode e deve acreditar na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a própria verdade. Então, isso encerra o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, mande para o nosso Facebook, mande para o nosso e-mail, que está aparecendo na sua tela. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, a sua curtida, vai nos ajudar. Se você gostou, mande para os seus amigos. Se você não gostou, mande para os seus inimigos. Brincadeira, só para descontrair. Mas enfim, divulga, manda esse vídeo, segue adiante. Você que crê na Bíblia, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos continuar divulgando, amém? Deixe seu like, ativa o nosso sininho, se inscreve no nosso canal, receba os nossos vídeos. Então vem muita coisa boa daqui para frente, mas esse é o nosso vídeo de despedida da Bíblia Responde. Qualquer dúvida, lembre-se sempre, leia a sua Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia responde.